Minha nora pegou o bolo que levei 3 horas fazendo e jogou no lixo na frente de toda a família. Disse que já tinha encomendado um bolo de verdade. Olhei para meu filho, esperando que ele dissesse algo, qualquer coisa. Mas ele abraçou a esposa dela e pediu para eu não causar cena. Naquele momento, com meus 65 anos de vida, entendi que havia criado um homem sem espinha dorsal e que aquela humilhação seria a última que eu aceitaria calada. O que ela não sabia é que aquele gesto acabara de me libertar de anos tentando agradar quem nunca me quis por perto. Antes de continuar, por favor, inscreva-se no canal e deixe nos comentários de onde você está nos assistindo. Meu nome é Edna. Tenho 65 anos, cabelos grisalhos que insisto em manter curtos e práticos, mãos marcadas pelo tempo e uma história que nunca imaginei precisar contar em voz alta. Durante décadas, fui apenas mãe, esposa, dona de casa. Cuidei do meu marido até o dia em que ele partiu, há 7 anos. Criei meu filho, Rafael, com todo o amor que uma mulher pode dar. Ensinei valores, dei colo, mostrei o que era respeito, ou pelo menos tentei. Hoje, olhando para trás, me pergunto onde foi que eu errei. A história que vou contar aconteceu num sábado de abril, um daqueles dias em São Paulo, onde o céu amanhece cinza, ameaçando chuva, mas o calor ainda insiste em grudar na pele. Eu acordei cedo, antes das 6, como sempre faço. Não consigo mais dormir até tarde, mesmo nos finais de semana. O corpo se acostuma à rotina de uma vida inteira. Fui direto para a cozinha do meu apartamento. 2 quartos simples no bairro da Muca, com azulejos antigos que eu mesma escolhi quando nos mudamos para cá, há quase 40 anos. As paredes guardam memórias, manchas de molho de tomate que nunca saíram completamente, marcas de altura do Rafael quando criança, aquele arranhão perto da geladeira de quando ele tentou andar de skate dentro de casa e eu dei o maior sermão. Naquela manhã, a cozinha cheirava a café fresco e expectativa. Eu tinha uma missão: fazer o bolo de chocolate da minha mãe para o aniversário do meu neto, o pequeno Gabriel, que completaria 5 anos. Não era um bolo qualquer, era a receita. Aquela que minha mãe fazia nos meus aniversários, que eu fazia nos aniversários do Rafael, que guardava cada segredo, cada tempo de forno, cada gesto aprendido, vendo minha mãe trabalhar a massa com aquelas mãos calejadas e amorosas. Eu não tinha sido convidada para ajudar na organização da festa. Aliás, mal tinha sido avisada da festa. Foi o Rafael quem me ligou 3 dias antes, quase como quem cumpre protocolo. Mãe, o aniversário do Gabi vai ser sábado, às 3 da tarde. Você vai, né? Não foi um convite, foi uma notificação. Claro que vou, meu filho. É o aniversário do meu neto, respondi, engolindo a mágoa de não ter sido incluída nos preparativos. Posso levar alguma coisa? Um bolo, talvez? Aquele que você sempre amou? Houve uma pausa longa demais. Ah, mãe, a Jéssica já está organizando tudo. Ela contratou buffet, decoração, essas coisas. Mas se você quiser levar algo simples, tipo salgadinho, pode ser. Salgadinho. Como se eu fosse uma convidada qualquer e não a avó da criança. Vou levar o bolo, eu disse com uma firmeza que surpreendeu até a mim mesma. O Gabriel merece provar a receita da bisavó dele. Rafael suspirou do outro lado da linha. Tudo bem, mãe, mas não fica chateada se tiver outro bolo também, tá? A Jéssica gosta de fazer as coisas do jeito dela. Jéssica, minha nora, a mulher que meu filho escolheu e que desde o primeiro dia deixou claro que eu seria tolerada, nunca aceita. Desliguei o telefone e fiquei ali parada, segurando o aparelho velho na mão, sentindo aquele aperto no peito que eu já conhecia bem. Mas não ia desistir. Aquele bolo era minha forma de dizer ao Gabriel que ele tinha uma história, raízes, uma avó que o amava mesmo que raramente pudesse vê-lo. Então, naquele sábado de manhã, comecei a trabalhar. Separei os ingredientes com cuidado. Chocolate em pó de qualidade, não essas misturas prontas de mercado. Ovos da feira, daqueles com a gema bem amarela. Açúcar, farinha de trigo, manteiga, leite. Cada item escolhido pensando no sabor que marcou minha infância e a infância do Rafael. Lembro de bater a massa à mão, como minha mãe fazia. Podia usar a batedeira, eu sei, mas tem algo no ritual de misturar os ingredientes manualmente que traz uma conexão. É como se cada movimento das mãos colocasse intenção, memória, amor.
A massa foi crescendo, ganhando aquela textura aveludada, aquele cheiro que enche a casa e faz qualquer criança aparecer na cozinha perguntando quando vai ficar pronto. Enquanto o bolo assava, sentei à mesa da cozinha e fiquei olhando o forno. 65 anos de vida. E ali estava eu, tentando provar meu valor através de uma receita. Tentando comprar um lugar na vida do meu neto com farinha e chocolate. A verdade dói quando a gente para encarar. Meu casamento com o Arthur foi bom. Não perfeito, mas bom. Ele era um homem simples, trabalhava como mecânico, chegava em casa com as mãos sujas de graxa e um sorriso cansado. Me respeitava. Nunca levantou a voz para mim, nunca levantou a mão. Dividíamos as decisões, ou pelo menos eu achava que dividíamos. Criamos o Rafael juntos, dentro das nossas possibilidades. Não éramos ricos, mas o menino nunca passou fome, nunca ficou sem roupa limpa ou sem um prato de comida quente na mesa. Quando o Arthur morreu, de um infarto fulminante enquanto consertava um carro, meu mundo desabou. Mas era Rafael quem mais me preocupava. Ele tinha 30 anos, já era adulto, mas perder o pai foi um golpe duro. Fiquei grudada nele nos primeiros meses, tentando ser pai e mãe ao mesmo tempo, tentando preencher o vazio que nenhuma mãe consegue preencher. Foi nessa época que a Jéssica apareceu na vida dele. Ela é bonita. Bem mais bonita que eu algum dia fui. Alta, magra, cabelo liso e comprido que parece de comercial de shampoo, aquelas unhas sempre feitas, roupas de marca. Trabalha como gerente de marketing numa empresa grande, ganha bem, fala inglês, viaja. É tudo que eu nunca fui e nunca poderia ser. Desde o começo, senti que ela me via como menor. Uma mulher ultrapassada, com seus modos antiquados, sua casa simples, suas roupas de brechó e feira. Ela nunca disse isso com palavras, mas dizia com olhares, com sorrisos forçados, com aquele jeito de evitar ficar a sós comigo, como se minha companhia fosse um fardo. O Rafael não percebia, ou fingia não perceber. Ele estava apaixonado, encantado, completamente hipnotizado por aquela mulher que representava uma vida que ele nunca teve. Viagens, restaurantes caros, um apartamento moderno num bairro nobre da Zona Sul. Ela era a escada social que ele sempre quis subir, mesmo que isso significasse deixar para trás a mãe que morava num apartamento antigo na Zona Leste. Quando anunciaram o noivado, eu sorri e abracei os dois. Quando se casaram, 2 anos depois da morte do Arthur, eu fui a mãe orgulhosa, usei meu melhor vestido, chorei na cerimônia. Quando Gabriel nasceu, 3 anos atrás, eu pensei que finalmente teria meu lugar de volta, que ser avó me daria a conexão que ser sogra nunca me deu. Me enganei. Jéssica controlava cada visita, cada telefonema, cada momento que eu podia passar com meu neto. Sempre tinha uma desculpa. Gabriel estava dormindo, estava com febre, tinha um compromisso, era inconveniente. Eu aceitava tudo calada, com medo de que, se reclamasse, perderia até essas migalhas de convivência. O bolo ficou pronto às 11 da manhã. Saiu perfeito, alto, fofinho, com aquele cheiro inconfundível que fazia o apartamento inteiro cheirar a infância. Esperei esfriar, desenformei com cuidado, preparei a cobertura, uma ganache simples, mas deliciosa, feita com chocolate meio amargo e creme de leite fresco. Cobri o bolo com amor, alisando a superfície com a espátula, garantindo que cada centímetro estivesse impecável. Coloquei numa travessa de vidro que ganhei de presente de casamento 40 anos atrás. Uma das poucas coisas bonitas que eu tinha. Cobri com papel alumínio e um pano de prato limpo para proteger durante o trajeto. Olhei no espelho antes de sair. Escolhi uma blusa azul clara, uma calça de tecido bege, sapatos baixos confortáveis. Passei um batom discreto, prendi o cabelo. Não estava elegante como a Jéssica e suas amigas estariam, mas estava apresentável, digna. Peguei o ônibus até o metrô, depois mais um ônibus até o bairro deles. A festa seria no apartamento, um triplex moderno no Itaim Bibi, com aquelas janelas enormes do chão ao teto, decoração minimalista toda em tons de cinza e branco. Um lugar bonito, mas frio. Nada que lembrasse um lar. Cheguei às 3 em ponto. Sempre fui pontual. É uma questão de respeito. Toquei a campainha carregando minha travessa, minha bolsa e um presente simples que havia comprado para o Gabriel. Um carrinho de bombeiro, porque ele me disse uma vez que queria ser bombeiro quando crescesse.
Quem abriu a porta foi a própria Jéssica. Ela usava um vestido branco justo, salto alto mesmo dentro de casa, maquiagem impecável. Sorriu aquele sorriso que não chegava aos olhos. Edna, que bom que você veio. Entre. Não era a sogra, não era a dona Edna. Só Edna, como se fôssemos colegas de trabalho. Entrei e o apartamento estava lotado. Balões por todo lado, uma mesa gigante cheia de doces sofisticados, salgados, um bolo cenográfico de 3 andares decorado com o tema de super-heróis, crianças correndo, adultos conversando com taças de vinho na mão, música alta. Tudo muito bonito, muito Instagram, muito perfeito. Ninguém me cumprimentou. Eu era invisível ali. Fui direto para a cozinha, procurando um lugar para colocar meu bolo. Rafael estava lá, conversando com uns amigos, cerveja na mão. Quando me viu, veio até mim. Oi, mãe. Chegou bem? Cheguei, filho. Olha, trouxe o bolo. Onde posso deixar? Ele olhou para a travessa nas minhas mãos e fez uma careta quase imperceptível. Quase. Ah, mãe, você não precisava. Mas eu quis, é especial. A receita da sua avó. Antes que ele respondesse, Jéssica apareceu na cozinha. Seus olhos foram direto para o meu bolo. E o que eu vi neles não foi gratidão, não foi educação, não foi nem indiferença, foi desdém puro. O que é isso? Ela perguntou, apontando para minha travessa. É um bolo que fiz para o Gabriel, a receita da minha mãe. Ela se aproximou, analisou por cima, fez uma cara de nojo. Edna, eu já expliquei para o Rafael que a festa tem buffet completo. Eu encomendei o bolo do Gabriel com 3 meses de antecedência. É personalizado, de uma confeitaria premiada. Não precisava trazer nada. Eu sei, mas esse bolo é especial. Tem história, tem afeto. O silêncio que se formou foi constrangedor. Os amigos do Rafael pararam de conversar. Todo mundo olhando para mim, para ela, esperando ver o que ia acontecer. Jéssica deu um passo à frente. Pegou minha travessa das minhas mãos. Antes que eu pudesse reagir, ela caminhou até a lixeira grande de inox que ficava no canto da cozinha e, com um movimento seco e calculado, virou minha travessa e despejou o bolo inteiro no lixo. O barulho da massa caindo, esmagada, misturada com restos de plástico e guardanapos usados, ecoou na cozinha silenciosa. Pronto, ela disse, me devolvendo a travessa vazia. Já encomendei um bolo de verdade. Não precisa dessas coisas caseiras aqui. Fiquei parada, segurando a travessa de vidro, olhando para aquele lixo. 3 horas de trabalho. Uma receita de 3 gerações. O amor que coloquei em cada gesto. Tudo jogado fora. Literalmente. Senti meu coração se partir em pedaços tão pequenos que duvidei que pudessem ser remontados algum dia. Olhei ao redor. Todos me encaravam. Alguns com pena, outros com desconforto, alguns com aquele prazer mórbido de quem assiste a uma humilhação alheia. E então meus olhos encontraram os dele, do Rafael, meu filho, o menino que carreguei no colo, que cuidei quando estava doente, que ensinei a andar, a ler, a ser homem de bem. Ele estava parado ali, olhando para mim. Vi em seus olhos que ele sabia que aquilo estava errado. Vi que uma parte dele queria dizer algo. Mas então a Jéssica se aproximou dele, passou o braço pela cintura dele, encostou a cabeça no ombro dele e ele desviou o olhar. Mãe, ele disse baixinho, quase num sussurro, por favor, não causa cena. Vamos comemorar o aniversário do Gabi em paz. Não causa cena. Eu. Causar cena. Depois de ter meu presente de amor jogado no lixo na frente de uma sala cheia de estranhos. Eu é que estava causando cena por estar ali, parada, tentando processar a humilhação. Respirei fundo, mãos tremendo, travessa escorregando dos dedos, lágrimas brigando para sair, mas eu segurando com toda a força porque não ia dar a ela o gostinho de me ver chorar. Tudo bem, consegui dizer. Tudo bem. Voltei para a sala, ainda carregando a travessa vazia. Sentei num canto do sofá, longe de todo mundo. Fiquei ali, assistindo a festa acontecer ao meu redor. Gabriel brincando com os amiguinhos, sem nem saber que eu estava ali. Rafael sorrindo para fotos, abraçando a esposa, posando com o bolo de 3 andares. Jéssica resplandecente, a anfitriã perfeita, recebendo elogios pela festa impecável. Ninguém veio falar comigo. Ninguém perguntou se eu estava bem. Eu era um fantasma na festa do meu próprio neto. Foi ali, sentada naquele sofá caro e desconfortável, que algo dentro de mim quebrou de vez.
Mas não foi uma quebra frágil, foi uma quebra libertadora. Como quando você solta algo que estava segurando há tanto tempo que já havia esquecido que suas mãos estavam cansadas. Entendi, finalmente, que havia passado anos tentando comprar um amor que nunca seria dado. Que havia me diminuído, me silenciado, aceitado migalhas, tudo para manter uma proximidade com meu filho que, na verdade, já não existia fazia tempo. Rafael não me escolheu naquele dia, mas ele já não me escolhia fazia anos. Eu só estava ocupada demais tentando agradar para perceber. A festa acabou às 8 da noite. As pessoas foram embora. Eu fui uma das primeiras a sair. Rafael nem percebeu quando me despedi do Gabriel, que me deu um abraço distraído antes de voltar a brincar com os presentes caros que havia ganhado. Desci no elevador segurando minha travessa vazia. Peguei o ônibus de volta, entrei no metrô lotado. Voltei para casa. Quando finalmente cheguei no meu apartamento, coloquei a travessa na pia da cozinha. Olhei para aquele vidro que atravessou 4 décadas comigo. E chorei. Chorei como não chorava, desde o dia que enterrei meu marido. Chorei por todos os anos de silêncio, de aceitação, de me fazer pequena para caber num espaço que nunca foi feito para mim. Mas junto com as lágrimas, veio uma clareza que eu não tinha antes. Uma decisão que se formou sólida dentro do meu peito. Nunca mais eu ia permitir que me tratassem assim. Nunca mais ia aceitar migalhas. Nunca mais ia me diminuir para caber na vida de quem não queria me ter por inteiro. E pela primeira vez em muitos anos, senti que estava prestes a recuperar algo que havia perdido há muito tempo. Minha dignidade. Aquela noite, deitada na minha cama, olhando para o teto, comecei a planejar. Não uma vingança. Nunca foi sobre vingança, mas sobre justiça, sobre verdade, sobre finalmente dizer, com palavras e ações, quem eu realmente era e o que eu merecia. Minha nora havia jogado meu bolo no lixo, mas sem saber, ela havia me dado o maior presente, a certeza de que eu não precisava mais da aprovação dela, ou de qualquer outra pessoa. A história estava apenas começando. Passei a noite inteira acordada. Não porque estava remoendo a humilhação, embora ela estivesse ali, latejando no peito como um ferimento aberto, mas porque pela primeira vez em anos, talvez décadas, eu estava pensando, realmente pensando, sobre mim, sobre minha vida, sobre quem eu tinha me tornado ao longo desses 65 anos. Às 6 da manhã de domingo, desisti de fingir que ia dormir. Levantei, fiz café, sentei na varanda pequena do apartamento. São Paulo acordava devagar naquele dia cinzento. O barulho dos carros na avenida ainda era esparso. O padeiro da esquina abria a porta metálica com aquele rangido familiar. O cheiro de pão fresco subia até meu 3º andar. Fiquei ali, segurando a xícara quente entre as mãos, observando a cidade, pensando em quantas mulheres como eu estariam acordadas naquele momento, carregando silêncios parecidos com o meu. O telefone tocou às 9 horas. Era o Rafael. Por um segundo, meu coração deu um salto. Pensei, ele vai pedir desculpas. Ele dormiu, pensou no que aconteceu e vai pedir desculpas. A esperança é mesmo uma coisa teimosa. Atendi no 3º toque. Alô? Mãe, bom dia. A voz dele estava cansada, arrastada. Certamente tinha bebido além da conta na festa. Tudo bem com você? Tudo bem. Como se ontem não tivesse acontecido. Estou bem, Rafael. Que bom. Olha, eu liguei porque... Bem, a Jéssica achou que você ficou meio estranha ontem. Saiu sem se despedir direito, não tirou foto com o Gabi. Respirei fundo. Ele não ia pedir desculpas. Ele ia me cobrar por ter ficado estranha. Rafael, sua esposa jogou o bolo que fiz para o Gabriel no lixo, na frente de todo mundo. E você não disse nada. Silêncio do outro lado. Ouvi ele suspirar. Mãe, você sabe como a Jéssica é. Ela fica estressada com festa, quer que tudo saia perfeito. Ela tinha planejado tudo nos mínimos detalhes. Quando você apareceu com aquele bolo, ela achou que você estava tentando, sei lá, competir com ela. Competir com um bolo caseiro, contra um bolo de confeitaria de 3 andares. Eu não estava competindo, Rafael. Eu estava tentando dar um presente com significado para o meu neto. Aquela receita é da sua avó. Você comeu esse bolo em todos os seus aniversários até sair de casa. Eu sei, mãe. E eu adorava. Mas os tempos são outros agora. A Jéssica tem um padrão, entende? Ela trabalha com marketing, com imagem.
A festa foi fotografada para o Instagram dela. Ela não podia ter um bolo caseiro simples competindo com a decoração que ela planejou por meses. Cada palavra que ele dizia me cortava um pouco mais fundo. Não pela crueldade. Ele nem percebia que estava sendo cruel, mas pela naturalidade. Como se fosse óbvio que a imagem da esposa dele no Instagram era mais importante que o amor da mãe dele. Entendo, eu disse, e dessa vez minha voz saiu mais firme do que eu esperava. Então foi um problema de estética. Meu bolo não combinava com a decoração. Mãe, não precisa colocar desse jeito. De que jeito eu preciso colocar, Rafael? Me explica. Porque do jeito que eu vi, sua esposa me humilhou publicamente e você ficou calado. Não, pior que isso. Você me pediu para não causar cena. Como se eu fosse o problema. Você está exagerando. Foi só um bolo. Só um bolo. Fechei os olhos. Senti aquele nó na garganta, mas dessa vez não ia chorar. Não ia dar a ele a satisfação de me ouvir desmoronar pelo telefone. Você tem razão, Rafael. Foi só um bolo. Assim como são só visitas que vocês nunca têm tempo para fazer. Assim como são só telefonemas que vocês nunca retornam. Assim como é só uma avó que o Gabriel mal conhece, porque nunca é conveniente eu estar por perto. Agora você está sendo dramática. Estou sendo honesta. Pela primeira vez em muito tempo. Outro silêncio. Mais longo. Mais pesado. Olha, mãe, ele disse, e agora a voz dele tinha um tom de irritação mal disfarçada. Se você continuar com essa atitude, vai acabar se afastando do Gabriel de vez. É isso que você quer? Porque a Jéssica já está brava com você. Se você não melhorar essa postura, ela vai dificultar ainda mais as visitas. Ali estava, a ameaça velada. Seja boazinha, aceite tudo calada ou você perde seu neto. Algo dentro de mim se rompeu. Não com raiva, não com tristeza, mas com uma clareza gelada e libertadora. Rafael, vou ser muito clara com você. Eu não vou mais aceitar ser tratada como um estorvo na vida de vocês. Não vou mais mendigar migalhas de atenção. Não vou mais me diminuir para caber num espaço que vocês não querem que eu ocupe. Mãe, deixa eu terminar. Você é meu filho. Eu te amo mais do que você consegue entender. Mas eu não vou mais ficar aqui esperando que você me defenda, porque já entendi que você não vai fazer isso. E sobre o Gabriel, eu adoraria ter um relacionamento verdadeiro com meu neto, mas não a qualquer custo, não ao custo da minha dignidade. Então é isso? Você vai se afastar da gente porque ficou com orgulho ferido? Não é orgulho, Rafael. É respeito próprio, algo que eu deveria ter mantido há muito tempo. Desliguei o telefone antes que ele pudesse responder. Minhas mãos tremiam. Meu coração acelerado, mas havia uma sensação estranha de alívio, como se um peso que eu carregava há anos tivesse finalmente sido largado no chão. Sabia que as consequências viriam, mas pela primeira vez estava disposta a enfrentá-las. Os dias seguintes foram de silêncio absoluto. Rafael não ligou. Jéssica, muito menos. Nenhuma mensagem, nenhum contato. Era como se eu tivesse desaparecido da existência deles. E eles estivessem aliviados com isso. Passei a semana numa rotina estranha. Acordava cedo, fazia café, arrumava a casa que já estava arrumada, assistia televisão sem prestar atenção. A solidão sempre foi minha companheira desde que o Arthur morreu, mas agora ela tinha um peso diferente. Não era apenas a ausência do marido, era a ausência consciente do filho, a escolha dele de não estar presente. Na quinta-feira, durante a novela das 7, meu telefone tocou. Número desconhecido. Quase não atendi. Geralmente era telemarketing, mas algo me fez aceitar a chamada. Alô? Dona Edna? Aqui é a Fernanda. A gente se conheceu na festa do Gabriel. Eu sou amiga da faculdade da Jéssica. Levei alguns segundos para processar. Fernanda, loira, alta, elegante. Tinha trocado algumas palavras educadas comigo na festa antes do incidente do bolo. Oi, Fernanda. Lembro sim. Como você conseguiu meu número? Pedi para Jéssica. Espero que não se importe. Ela fez uma pausa. Eu liguei porque... Bem, eu não parei de pensar no que aconteceu no sábado. E eu precisava falar com a senhora. Meu estômago se apertou. Será que ela estava ligando para me dar uma bronca? Para me dizer que eu tinha estragado a festa? Pode falar. Eu queria que a senhora soubesse que o que a Jéssica fez foi horrível, completamente fora de linha. Várias pessoas comentaram depois. A gente ficou chocada. Silêncio. Não esperava por isso. E o Rafael?
Alguém comentou sobre ele não ter dito nada? Comentou sim. Na verdade, acho que isso chocou ainda mais do que a atitude da Jéssica, porque a gente meio que já conhece como ela é. Mas ver o filho ficando calado enquanto a mãe era humilhada daquele jeito. Fernanda suspirou. Desculpa, eu sei que ele é seu filho, mas foi covarde. A palavra que eu não tinha conseguido usar. Covarde. Por que está me ligando, Fernanda? Porque eu sou mãe também. Tenho 2 filhos adolescentes. E eu fiquei me imaginando na sua posição. Fiquei pensando que se um dia meu filho me tratar assim por causa de uma mulher, eu vou querer que alguém me diga que eu não sou louca, que eu não estou exagerando, que eu tenho razão em me sentir ferida. Senti os olhos arderem. Então é isso, ela continuou. A senhora tem razão. O que aconteceu foi errado. E se a senhora precisar de alguma coisa, qualquer coisa, pode me ligar. Vou te mandar meu número por mensagem. Obrigada, Fernanda. De verdade. Imagina, dona Edna. E mais uma coisa. A Jéssica está espalhando para todo mundo que a senhora causou um drama na festa, que foi inconveniente, que chegou com um bolo sem avisar para estragar a surpresa dela. Só queria que a senhora soubesse que nem todo mundo está acreditando nessa versão. Desliguei com um sorriso amargo nos lábios. Então era assim. Jéssica estava reescrevendo a história, tornando-se a vítima. E provavelmente o Rafael estava apoiando essa narrativa. Mas agora eu tinha uma testemunha. Alguém que viu a verdade. E isso, de alguma forma, validava minha dor. No sábado seguinte, uma semana depois da festa, recebi uma mensagem da Jéssica. A primeira comunicação direta dela desde o incidente. Edna, estamos fazendo um almoço em família amanhã. Rafael acha importante que você venha para esclarecer as coisas e voltarmos à normalidade. Espero você às 13h. Não precisa trazer nada. Não precisa trazer nada. Como se eu fosse aparecer com outro bolo. Li a mensagem 3 vezes. Cada palavra escolhida estrategicamente. Rafael acha importante, jogando a responsabilidade nele. Esclarecer as coisas, como se eu devesse explicações. Voltarmos à normalidade, como se a normalidade fosse eu aceitando tudo calada. E aquele "espero você" não era um convite, era uma convocação. Fiquei olhando para a tela do celular por um longo tempo. A Edna de 2 semanas atrás teria respondido: estarei lá. Teria escolhido a roupa com cuidado, levado um vinho ou um suco, chegado cedo para ajudar a pôr a mesa. Teria feito tudo certo para manter a paz. Mas a Edna de hoje estava cansada de fazer tudo certo. Digitei a resposta. Obrigada pelo convite, mas não vou poder ir. Tenho compromisso. Não tinha compromisso nenhum. Meu domingo seria igual a todos os outros. Acordar, fazer café, assistir programa de auditório, talvez sair para caminhar na praça. Mas eles não precisavam saber disso. A resposta veio em menos de 5 minutos. Do Rafael, não da Jéssica. Mãe, que compromisso? A gente precisa conversar. Essa situação tá ficando ridícula. Ridícula. Eu estava sendo ridícula por não aceitar ser humilhada. Não respondi. Pela primeira vez na vida, deixei uma mensagem do meu filho no vácuo. O telefone tocou. Rafael. Não atendi. Tocou de novo. Mais 3 vezes ao longo da tarde. Todas as chamadas que eu ignorei. Até que à noite veio a mensagem que eu sabia que viria. A Jéssica tá dizendo que se você não vier amanhã, você não vai ver mais o Gabriel. Ela vai cortar contato de vez. É isso que você quer? Perder seu neto por orgulho? Li aquela ameaça e, estranhamente, não senti medo. Senti raiva. Uma raiva limpa, justa, merecida. Liguei para ele. Atendeu no primeiro toque. Mãe, que bom que... Rafael, escuta o que vou te dizer. Eu não vou ser chantageada. Nem por você, nem pela sua esposa. Usar meu neto como moeda de troca é baixo. Muito baixo. Até para os padrões que vocês já me mostraram. Ninguém tá usando ninguém como moeda de troca. A Jéssica só quer... A Jéssica quer o quê, Rafael? Que eu vá até a casa de vocês pedir desculpas por ter feito um bolo? Que eu agradeça por ter sido humilhada na frente de estranhos? Que eu prometa ser uma avó invisível e conveniente que só aparece quando for chamada e desaparece quando for incômoda? Você tá distorcendo tudo. Então me explica. Me explica a versão em que o que ela fez foi certo. Me explica a versão em que você ficar calado foi aceitável. Vai, eu tô te ouvindo. Silêncio. É o que eu pensei, continuei. Vocês não têm explicação.
Porque não tem explicação possível. Foi errado, e vocês sabem disso, mas são orgulhosos demais para admitir. E você não é orgulhosa? Jogando na nossa cara que não vai mais vir nas reuniões de família? Não é orgulho, filho. É limite. Algo que eu deveria ter estabelecido quando você se casou e eu comecei a ser tratada como cidadã de segunda classe na sua vida. Ah, agora a Jéssica é a vilã e você é a mártir? Eu nunca disse que sou mártir. Eu só disse que mereço respeito. Ele desligou na minha cara. Fiquei ali, parada no meio da sala, telefone na mão, coração acelerado. Parte de mim queria chorar. Parte de mim queria ligar de volta, pedir desculpas, ceder mais uma vez. Mas a parte mais forte, aquela que tinha despertado no sábado anterior, me manteve firme. Eu tinha feito a escolha certa. E se o preço dessa escolha era a distância do meu filho e do meu neto, então que assim fosse, porque o preço de continuar aceitando era perder a mim mesma. E isso eu não estava mais disposta a pagar. Domingo chegou. Passei o dia em casa, como tinha planejado. Limpei armários, assisti a um filme antigo, cozinhei uma comida gostosa só para mim. Não era uma vida emocionante, mas era uma vida digna. Às 2 da tarde, recebi uma foto pelo WhatsApp. Era do almoço na casa deles. Rafael, Jéssica, Gabriel e mais algumas pessoas ao redor da mesa. Todo mundo sorrindo, felizes. A legenda dizia: almoço em família. Só faltou quem não quis vir. Era um recado público, provavelmente postado também nas redes sociais, colocando em mim a culpa pela minha ausência. Olhei para aquela foto e estranhamente não senti inveja, nem saudade, senti pena. Pena de um filho que aprendeu a performar família perfeita para as redes sociais, mas não sabia construir relacionamentos reais baseados em respeito. Bloqueei o número deles naquele momento. Não por raiva, mas por autopreservação. Cada mensagem, cada ligação, era uma tentativa de me fazer voltar atrás, de me fazer duvidar da minha decisão. E eu não podia me dar ao luxo de duvidar agora. Os dias se transformaram em semanas. Maio virou junho. São Paulo entrou no inverno, aquele frio seco que faz os ossos doerem e as manhãs ficarem nebulosas. Continuei minha rotina solitária, mas algo tinha mudado. Não era felicidade exatamente, mas era paz. Uma paz que eu não sentia há muito tempo. Comecei a frequentar um grupo de artesanato na igreja do bairro. Conheci outras mulheres da minha idade, viúvas, aposentadas, algumas também distantes dos filhos. Fazíamos crochê, bordado, conversávamos sobre amenidades. Não éramos amigas íntimas, mas era companhia, era conexão humana. Uma tarde, enquanto bordava um pano de prato com flores, Dona Conceição, uma senhora de 70 anos com mãos trêmulas, mas olhar firme, me perguntou: Edna, você tem filhos? A pergunta pegou todos na roda de surpresa. Ninguém nunca perguntava diretamente sobre família. Era um território delicado para todas ali. Tenho um filho, respondi, mantendo os olhos no bordado. E um neto. Eles moram longe? Não. Moram aqui em São Paulo mesmo. Silêncio. Todas entenderam o que eu não estava dizendo. Os meus também, disse Dona Conceição calmamente. Moram a 40 minutos daqui. Vejo eles no Natal, quando lembram. Olhei para ela. Seus olhos não tinham mágoa, tinham aceitação. A senhora não sente falta? Perguntei. Sinto, todo dia. Mas aprendi que tem uma diferença entre sentir falta e se anular. Eu passei anos me anulando, sendo a mãe conveniente, a avó que nunca reclamava, que sempre entendia. Até o dia em que percebi que eu estava desaparecendo. Ela deu um nó no fio com precisão. Então escolhi me encontrar, mesmo que isso significasse ficar sozinha. E vale a pena? Perguntei baixinho. Ela sorriu. Um sorriso triste, mas genuíno. Sim, porque pelo menos agora, quando me olho no espelho, reconheço quem está olhando de volta. Aquelas palavras ficaram ecoando em mim por dias. Era exatamente isso. Eu estava me reencontrando. E doía. Doía muito, mas era uma dor necessária. Uma dor que curava. Uma noite, já deitada, o telefone tocou. Era o número da Jéssica. Meu coração acelerou. Será que ela estava ligando para mais uma briga? Quase não atendi, mas algo me fez atender. Alô? Vó Edna? A voz era pequena, hesitante, mas inconfundível. Gabriel. Meu coração quase saltou do peito. Não era a Jéssica. Era meu neto. Gabi? Meu amor, é você?
É sim. Ele estava sussurrando. Eu peguei o telefone da mamãe escondido. Ela tá no banho. Tá tudo bem, meu anjo? Tá. Eu queria saber por que você não vem mais aqui. Você não gosta mais da gente? Fechei os olhos. Senti as lágrimas descerem. Eu amo vocês, Gabi. Eu amo você mais que tudo nesse mundo. Então por que não vem? Como explicar para uma criança de 5 anos coisas que nem adultos conseguem entender? Às vezes, meu amor, as pessoas precisam de um tempo, mas isso não significa que deixaram de amar. A mamãe disse que você ficou brava e não quer mais ser nossa família. Respirei fundo. Não ia falar mal da Jéssica para ele, por mais que doesse. Eu nunca vou deixar de ser sua família, Gabriel. Eu sou sua avó. Isso ninguém tira. Você pode vir no meu recital da escola? Vai ser semana que vem. Eu vou cantar. Meu peito apertou. Eu adoraria, meu amor. Mas, por favor, vó, eu vou cantar aquela música que você cantava para mim. Lembra? Do sapo? Lembrava. Claro que lembrava. Gabi, eu... Ouvi uma voz de fundo. A Jéssica. Gabriel, o que você tá fazendo com meu telefone? Eu preciso desligar, vó. Ele sussurrou rápido. Mas você vem, né? Promete? E a ligação caiu. Fiquei ali, no escuro do quarto, segurando o telefone, com o coração partido em 1000 pedaços e colado de novo ao mesmo tempo. Gabriel tinha me ligado. Meu neto lembrava de mim. Queria que eu estivesse lá. Mas ir ao recital significava quebrar o limite que eu tinha estabelecido. Significava voltar para aquele espaço onde eu não era bem-vinda. Onde Jéssica ia me olhar com desprezo e Rafael ia me ignorar. Passei a noite inteira sem dormir, pensando. E quando o sol nasceu, eu tinha uma decisão. Eu ia ao recital, não por eles, mas pelo Gabriel, porque ele me pediu, porque ele merecia ter uma avó presente, mesmo que os pais dele não merecessem minha presença. Mas eu iria nos meus termos, com minha dignidade intacta. E se tentassem me humilhar de novo, eu não ia ficar calada. Nunca mais. O recital seria numa quinta-feira à noite, às 7 horas, na escola particular onde Gabriel estudava. Uma daquelas escolas caras da Zona Sul, com mensalidade que custava mais que meu aluguel. Rafael sempre fazia questão de mencionar o quanto pagava, como se isso fosse medalha de bom pai. Passei a semana inteira ensaiando mentalmente. O que ia vestir? O que ia dizer se encontrasse com eles? Como ia reagir se Jéssica fosse hostil? Como ia manter minha compostura se Rafael me ignorasse? Cada cenário possível rodava na minha cabeça como um filme que eu não conseguia pausar. Na quarta-feira, fui até o shopping. Não comprava roupa nova fazia mais de 1 ano. Não tinha motivo, não tinha para quem me arrumar. Mas dessa vez era diferente. Dessa vez, eu precisava me sentir bem. Não para impressionar ninguém, mas para me lembrar de quem eu era. Entrei numa loja simples, dessas de departamento, e experimentei algumas blusas. A vendedora, uma moça jovem e simpática, me ajudou a escolher. Uma blusa nude, elegante mas discreta, que combinava com minha calça preta de alfaiataria que eu guardava para ocasiões especiais. Comprei também um batom vermelho suave. Não era meu costume usar vermelho, mas algo em mim queria aquele toque de ousadia. Paguei com o cartão e saí de lá me sentindo estranha. Tinha acabado de gastar uma parte considerável da minha aposentadoria numa roupa. A Edna de antes teria se culpado por isso. A Edna de agora sabia que merecia se sentir bonita. Quinta-feira chegou carregada de nuvens pesadas. São Paulo ameaçava chuva. Aquele ar gelado de junho que entra pelos ossos. Passei o dia arrumando a casa, tentando me distrair. Almocei pouco, o estômago apertado de nervosismo. Tomei banho às 5, me arrumei com calma. Passei o batom vermelho olhando meu reflexo no espelho como se estivesse me encontrando pela primeira vez. A mulher que me olhava de volta não era a mesma de 1 mês atrás. Tinha os mesmos cabelos grisalhos curtos, as mesmas rugas ao redor dos olhos, as mesmas mãos marcadas pelo tempo. Mas tinha algo diferente no olhar. Uma firmeza, uma decisão. Peguei um táxi até a escola. Não ia de transporte público, não dessa vez. Queria chegar inteira, sem o cansaço do ônibus lotado e do metrô apertado. O motorista, um senhor na casa dos 50, foi simpático. Vai visitar alguém na escola, dona? Vou ver meu neto no recital. Que legal. Aposto que ele vai ficar feliz em te ver. Espero que sim. Vai ficar.
Criança sempre fica. Meus netos ficam loucos quando eu apareço. É avô que eles curtem, porque a gente estraga eles e devolve pros pais. Ele riu da própria piada. Sorri educadamente, mas não respondi. Não tinha coragem de dizer que eu mal via meu neto, que esta seria a primeira vez em quase 2 meses, que eu nem sabia se seria bem recebida ali. Chegamos à escola às 6h40. Paguei a corrida, deixei uma gorjeta generosa e desci do carro. O portão principal estava aberto, decorado com bandeirolas coloridas. Famílias entravam aos montes, pais de mãos dadas, mães carregando buquês de flores para as crianças, avós animados com câmeras penduradas no pescoço. Entrei devagar, seguindo o fluxo de gente até o auditório. Era um espaço bonito, moderno, com cadeiras estofadas em fileiras organizadas e um palco pequeno, mas bem iluminado. As crianças já estavam nos bastidores. Podia ouvir a agitação infantil misturada com a voz das professoras tentando colocar ordem. Procurei um lugar para sentar. As primeiras fileiras já estavam ocupadas, provavelmente reservadas pelos pais. Fui me acomodando mais atrás, numa cadeira do canto. Um lugar de onde eu pudesse ver tudo, mas onde eu não fosse vista tão facilmente. Faltavam 15 minutos para começar quando eles chegaram. Vi primeiro a Jéssica. Impossível não ver. Ela usava um vestido branco justo, salto alto, cabelo preso num coque impecável, maquiagem de revista. Rafael ao lado dela, de camisa social e calça jeans, a mão na cintura dela, possessivo. Eles entraram como se fossem celebridades, acenando para conhecidos, distribuindo sorrisos. Meu estômago deu um nó. Por um segundo pensei em sair, em fugir antes que me vissem. Mas então lembrei do telefonema do Gabriel, da vozinha dele pedindo para eu ir. E fiquei. Eles se sentaram na segunda fileira, bem no centro, o lugar de onde todo mundo poderia vê-los. O lugar perfeito para fotos. Respirei fundo e esperei. O recital começou pontualmente às 7. A diretora subiu ao palco, deu um discurso sobre a importância da arte na educação infantil, agradeceu aos pais pelo apoio. Então as crianças começaram a se apresentar. Primeiro foi a turma dos 3 anos, cantando uma musiquinha sobre borboletas. Depois os de 4 anos com uma dança. Os pais filmavam tudo, orgulhosos, apontando para o palco toda vez que seus filhos apareciam. Finalmente, chegou a vez da turma do Gabriel. As crianças de 5 anos subiram ao palco em fila, uniformizadas com camisetas brancas e calças azuis. Procurei meu neto entre aqueles rostinhos e meu coração deu um pulo quando o encontrei. Ele estava na ponta da segunda fileira, mais baixinho que a maioria, com aquele cabelo castanho bagunçado que nem o gel da Jéssica conseguia domar. A professora anunciou: "E agora, a turma do Jardim Segundo vai cantar O Sapo Não Lava o Pé." Meu peito apertou. Era a música. A música que eu cantava para ele quando era bebê. A música que embalava as sonecas dele no meu colo, nos raros momentos em que a Jéssica permitia que eu o visse. A música começou. As crianças cantavam desafinadas, adoráveis, algumas gesticulando, outras paradas feito estátuas com vergonha. Gabriel cantava. Ele não olhava para o público, tinha os olhos fixos na professora, mas cantava, e estava sorrindo. Foi então que ele me viu. Nossos olhos se encontraram. Vi o rostinho dele se iluminar. Vi aquele sorriso pequeno se transformar num sorriso enorme. E então, no meio da música, ele acenou. Para mim. Um aceno pequeno, rápido, mas que disse tudo. Acenei de volta, os olhos já ardendo de lágrimas contidas. A música terminou. Os pais aplaudiram. As crianças fizeram uma reverência ensaiada e desceram do palco em fila. Gabriel saiu correndo na frente de todo mundo, desceu os degraus tropeçando de tanta pressa e veio direto na minha direção. "Vó, você veio!" Ele pulou no meu colo antes que eu pudesse me preparar. Abracei aquele corpinho pequeno e quente, com toda a força que tinha, sentindo o cheiro de shampoo infantil e suor de criança agitada. "Claro que eu vim, meu amor. Você me convidou. Eu sabia que você ia vir. Eu sabia." Ele se afastou um pouco para me olhar nos olhos. "Você gostou da música?" "Gostei muito. Você cantou lindo. É a música que você cantava para mim, lembra?" "Lembro. Lembro de tudo. Foi quando ouvi a voz dela. Gabriel, vem cá agora." Jéssica estava parada a 3 metros de distância, braços cruzados, o rosto uma máscara de raiva contida. Rafael ao lado dela, tenso, olhando para mim com uma expressão que eu não conseguia decifrar. "Mas mãe, a avó veio me ver cantar.
Eu sei, mas agora você precisa voltar para a sala com sua turma. A apresentação ainda não acabou. Gabriel olhou para mim, inseguro. Vai, meu amor, eu disse baixinho. Depois a gente conversa mais. Ele assentiu e saiu correndo de volta para onde a professora reunia as crianças. Assim que ele sumiu de vista, Jéssica se aproximou. Cada passo dela era calculado. Cada centímetro de postura gritava hostilidade. O que você está fazendo aqui, Edna? Levantei da cadeira. Não ia ter essa conversa olhando para cima. Fui convidada, pelo Gabriel. Ele é uma criança. Não tem autorização para convidar ninguém. Ele é meu neto. Não preciso de autorização para vir ao recital da escola dele. Rafael se aproximou, colocando a mão no braço da esposa num gesto de contenção que ela ignorou completamente. Você não é bem-vinda aqui. Jéssica continuou, a voz baixa, mas cortante. Depois do seu show de drama no aniversário, depois de você ter desligado o telefone na cara do Rafael, ter recusado o almoço de reconciliação, você acha que pode simplesmente aparecer aqui como se nada tivesse acontecido? As pessoas ao redor começavam a perceber o conflito. Cabeças viravam discretamente na nossa direção. Sussurros começavam. Eu não vim causar problema, respondi, mantendo a voz firme, mas calma. Vim ver meu neto cantar. Seu neto? Jéssica deu um riso seco. Você mal conhece o Gabriel. Você não faz parte da vida dele. Não sabe do que ele gosta, não sabe das atividades dele, não participa de nada. Porque vocês não me deixam. Ah, agora somos nós os vilões? Ela deu um passo à frente. Você teve todas as chances de ser parte dessa família, Edna. Todas. Mas você escolheu o orgulho. Escolheu o drama. Algo dentro de mim se rompeu. Não com raiva, mas com uma clareza gelada e definitiva. Jéssica, vou falar isso uma única vez, então presta atenção. Minha voz saiu baixa, controlada, cada palavra medida. Eu não escolhi orgulho. Eu escolhi dignidade. Você jogou um bolo que eu fiz com amor no lixo, na frente de todo mundo, e nem teve a decência de pedir desculpas. Seu marido, meu filho, ficou calado enquanto eu era humilhada. Então não venha me falar sobre chances. Não venha me falar sobre drama. Porque o drama aqui é você não suportar que alguém finalmente colocou limite em você. O silêncio que se formou foi absoluto. Até as conversas ao redor pararam. Todo mundo olhando agora, sem disfarçar. Jéssica estava pálida, os lábios apertados numa linha fina. Rafael, ela disse, sem tirar os olhos de mim. Ou você tira sua mãe daqui agora, ou eu tiro. Foi então que ele falou. Pela primeira vez em 2 meses, meu filho abriu a boca para dizer algo além de não causa cena. Jéssica, chega! Ela virou para ele, surpresa. O quê? Eu disse chega. Ele passou a mão pelo cabelo, aquele gesto nervoso que ele tinha desde criança. Minha mãe tem razão de estar aqui. O Gabriel convidou ela. E você realmente foi longe demais no aniversário. Não acredito que você está fazendo isso. Jéssica sussurrou, os olhos arregalados. Não acredito que você está me desautorizando na frente dela. Não estou desautorizando, estou sendo justo. Justo? A voz dela subiu 1/8. Justo seria você apoiar sua esposa, não sua mãe que te abandonou emocionalmente a vida inteira. Eu nunca abandonei ele, falei, e agora minha voz tremia. Nunca. Não? Jéssica se virou para mim com fúria nos olhos. Então me explica por que o Rafael passou a infância inteira tentando provar que era bom o suficiente para você. Por que ele se matou de trabalhar para conseguir dar uma vida melhor que a que você deu para ele. Por que ele cresceu achando que nunca era suficiente. As palavras me acertaram como um tapa na cara. Olhei para o Rafael, procurando confirmação, negação, qualquer coisa, mas ele estava olhando para o chão, o rosto vermelho. É verdade, mãe, ele disse baixinho. Eu sempre senti que você esperava mais de mim, que eu nunca era o filho que você queria. Meu mundo desabou naquele segundo. Rafael, meu filho, eu sempre te amei. Sempre. Você sempre foi mais que suficiente. Mas você nunca demonstrava. Ele levantou a cabeça e eu vi lágrimas nos olhos dele. Você sempre foi tão séria, tão fechada, tão difícil de agradar. O pai era quem brincava comigo, quem ria das minhas piadas, quem me abraçava. Você só cobrava, só corrigia, só esperava que eu fosse melhor. Eu só queria te preparar para a vida, sussurrei.
Só queria que você fosse forte. Mas eu não precisava ser forte o tempo todo, mãe. Eu precisava ser amado. Precisava saber que você me amava do jeito que eu era, não do jeito que você queria que eu fosse. Fechei os olhos. Cada palavra dele era uma lâmina, porque tinha verdade ali. Verdade que eu não queria encarar. Eu tinha sido dura, tinha sido exigente, tinha cobrado demais de um menino que só queria a aprovação da mãe. Mas isso não justificava o resto. Não justificava a escolha dele de ficar calado quando eu fui humilhada. Talvez você tenha razão, falei, abrindo os olhos e olhando para ele. Talvez eu tenha errado na forma como te criei. Talvez eu devesse ter sido mais carinhosa, mais presente emocionalmente. Mas, Rafael, eu fiz o melhor que eu sabia fazer. Eu não tive manual. Não tive mãe exemplar para me ensinar. Aprendi sendo mãe na prática, errando, acertando, tentando. E sim, provavelmente errei muito. Mas sabe o que eu nunca fiz? Nunca te deixei na mão na frente de outras pessoas. Nunca fiquei calada enquanto alguém te desrespeitava. Nunca escolhi agradar outra pessoa em vez de te defender. Mãe, não, deixa eu terminar. Você diz que sempre tentou me agradar, que nunca se sentiu suficiente, e eu lamento muito por isso. Lamento de verdade. Mas agora você faz a mesma coisa com a Jéssica. Você se anula para agradar ela. Você fica calado quando ela me humilha porque tem medo de contrariá-la. Você aprendeu comigo a tentar ser bom o suficiente, mas aprendeu a lição errada. Aprendeu que amor é sacrifício, que amor é silêncio, que amor é aceitar qualquer coisa para não perder a pessoa. O auditório estava em silêncio sepulcral. A apresentação tinha continuado no palco, mas ninguém prestava atenção. Todos os olhos estavam em nós. Jéssica deu um passo atrás, os braços ainda cruzados, mas o rosto menos feroz agora, quase vulnerável. Eu não o faço escolher entre nós, ela disse, mas a voz saiu menos convicta. Faz sim, respondi. Toda vez que você me exclui, toda vez que dificulta minhas visitas, toda vez que coloca ele numa posição de ter que escolher agradar você ou respeitar a mãe dele, você o faz escolher. Porque você nunca me aceitou. Ela praticamente gritou, e agora as lágrimas corriam pelo rosto dela, estragando a maquiagem perfeita. Desde o primeiro dia, você me olhou como se eu não fosse boa o bastante para ele. Como se eu fosse menos educada, menos humilde, menos simples. Você me julgou por ter dinheiro, por ser ambiciosa, por querer uma vida diferente. Não era sobre dinheiro, eu disse cansada. Nunca foi. Era sobre como você me tratava, como você me fazia sentir pequena, como você transformou meu filho em alguém que tem vergonha da própria origem. Rafael estava chorando agora, as mãos cobrindo o rosto. Um homem de 37 anos chorando no meio de um auditório escolar enquanto seu mundo desmoronava. Foi então que uma vozinha cortou o silêncio. Por que vocês estão brigando? Gabriel estava parado a poucos metros de distância, a professorinha correndo atrás dele tentando trazê-lo de volta para o grupo. Ele olhava para nós três com aqueles olhos grandes e confusos, a boquinha tremendo. Vovó, papai, mamãe, por que estão chorando? Ninguém respondeu. Como explicar para uma criança de 5 anos que os adultos da vida dele estavam desabando sob o peso de mágoas não resolvidas, de palavras não ditas, de expectativas quebradas? Me agachei, ficando na altura dele. Às vezes os adultos precisam conversar sobre coisas difíceis, meu amor. Mas nada disso é culpa sua. Você entende? Ele balançou a cabeça incerto. Mas vocês vão parar de brigar? Olhei para Rafael, para Jéssica, para meu filho e para a mulher que ele escolheu. E vi ali não apenas raiva ou mágoa. Vi dor, vi medo. Vi duas pessoas tão perdidas quanto eu. Vamos tentar, respondi. E dessa vez, era verdade. Jéssica se abaixou também, ficando ao lado de Gabriel. Limpou as próprias lágrimas e depois as do filho com aquela delicadeza que só mãe tem. Vem, amor, vamos voltar para sua turma. Mas a vovó vai estar aqui quando a apresentação terminar. Prometo. Ela olhou para mim quando disse isso. Não era um olhar de amizade. Não era um pedido de desculpas, mas era uma trégua. Um reconhecimento silencioso de que algo precisava mudar. Gabriel voltou para o palco. A apresentação continuou. E nós três ficamos ali, parados no corredor lateral do auditório, exaustos, quebrados, mas pela primeira vez em muito tempo, honestos.
Não resolvemos nada naquela noite. Não houve abraços ou reconciliações dramáticas. Mas quando saímos dali, depois de ver Gabriel receber seu certificadinho de participação, depois de tirarmos uma foto juntos, eu, Rafael, Jéssica e Gabriel, havia algo diferente no ar. Não era perdão, ainda não, mas era possibilidade. E às vezes, possibilidade é tudo que a gente precisa para começar de novo. Os 3 dias seguintes ao recital foram de um silêncio diferente. Não era mais aquele silêncio pesado de mágoa e distância. Era um silêncio de processamento. Como quando você sai de uma cirurgia e precisa de tempo para o corpo assimilar o trauma antes de começar a cicatrizar. Eu não liguei para o Rafael. Ele não ligou para mim. Mas pela primeira vez, esse silêncio não me assustava. Havia algo definitivo naquele confronto no auditório. Verdades tinham sido ditas. Feridas tinham sido expostas. E agora, todos nós precisávamos decidir o que fazer com isso. No sábado de manhã, enquanto tomava café na varanda, meu telefone tocou. Era a Fernanda, aquela amiga da Jéssica que tinha me ligado semanas atrás. Dona Edna, bom dia. Desculpa ligar tão cedo. Imagina, Fernanda, tudo bem? Tudo. Olha, eu soube do que aconteceu no recital. A notícia se espalhou rápido entre as mães da escola. Ela fez uma pausa. E eu queria que a senhora soubesse que tem muita gente do seu lado. Muita gente mesmo. É gentileza sua dizer isso. Não é gentileza, é verdade. A Jéssica tem fama na escola, sabe? De ser complicada, controladora. Algumas mães já tiveram problemas com ela, mas ninguém nunca confrontou ela abertamente assim. A senhora fez o que muita gente gostaria de ter coragem de fazer. Suspirei, mexendo o café com a colher. Eu não queria ter feito uma cena, principalmente na frente do Gabriel. Mas às vezes a cena precisa acontecer. Às vezes as coisas precisam explodir para depois poderem se reconstruir do jeito certo. Conversamos por mais alguns minutos. Fernanda me contou que a Jéssica tinha faltado nos compromissos sociais do fim de semana, que parecia abalada, recolhida. Que o Rafael também estava diferente, mais quieto. Depois que desliguei, fiquei pensando nas palavras dela. Reconstruir do jeito certo. Será que ainda era possível? Será que algumas pontes, quando quebram, conseguem ser reconstruídas? Ou será que a gente precisa construir pontes novas, diferentes, em lugares diferentes? Na segunda-feira à tarde, a campainha tocou. Não esperava ninguém. Olhei pelo olho mágico e meu coração falhou uma batida. Era o Rafael, sozinho. Abri a porta devagar. Ele estava diferente, sem gel no cabelo, de camiseta simples e calça jeans desbotada. Parecia mais jovem. Ou talvez mais velho, mais real de qualquer forma. Oi, mãe, posso entrar? Claro. Ele entrou com aquele jeito hesitante de quem não tem certeza se ainda é bem-vindo na própria casa de infância. Olhou ao redor, para os mesmos móveis que estavam ali desde sempre, para as mesmas fotos nas paredes, para a mesma mesa de jantar onde ele fez todos os deveres de escola. Quer um café? Perguntei. Quero. Fui para a cozinha, ele me seguiu. Preparei o café no mesmo bule de alumínio que sempre usei. Coloquei na mesma xícara branca com flores azuis, que era a preferida dele quando criança. Alguns rituais a gente não esquece, mesmo depois de anos. Sentamos à mesa da cozinha. Ele segurou a xícara com as 2 mãos, como fazia quando era pequeno, e o copo estava quente demais. Eu passei os últimos dias pensando. Ele começou, olhando para o café. Pensando em tudo que você disse. Em tudo que a Jéssica disse, em tudo que eu não disse durante todos esses anos. Esperei. Não ia interrompê-lo. Dessa vez, ele precisava encontrar as próprias palavras. Você tem razão, mãe. Eu fiquei calado quando não deveria ter ficado. No aniversário do Gabriel, quando a Jéssica jogou seu bolo no lixo, eu sabia que estava errado. Eu sabia, mas fiquei com medo. Ele levantou os olhos para mim e eles estavam vermelhos. Medo de contrariar ela. Medo de causar briga, medo de, sei lá, de não ser o marido perfeito que ela esperava. E o que mudou? O Gabriel. Um sorriso triste apareceu no rosto dele. Na noite depois do recital, ele me perguntou por que eu não defendi você. Uma criança de 5 anos percebeu o que eu fingi não ver. Ele disse, papai, quando alguém é malvado com a vovó, você não deixa, né? E eu não soube o que responder. Senti um aperto no peito. O Gabriel é esperto. É. E ele me fez perceber que estou ensinando para ele que é normal ficar calado quando alguém que a gente ama está sendo machucado, que é normal escolher o lado mais fácil.
Rafael limpou os olhos com as costas da mão. Eu não quero que meu filho seja covarde como eu fui. Você não é covarde, Rafael. Você é humano. Você tem medo. Todos nós temos. Mas medo não pode ser desculpa para ser omisso, mãe. Não pode. E eu fui omisso com você. Durante anos. Estendi a mão sobre a mesa. Ele olhou para ela por um segundo, hesitante, e então segurou. Suas mãos eram grandes agora, de homem, mas ainda eram as mesmas mãos pequenas que eu segurei quando ensinei ele a atravessar a rua. Eu também tenho que pedir desculpas, falei, pelo que você disse no recital, sobre nunca se sentir suficiente, sobre eu ter sido dura demais. Você estava certo, eu fui. Mãe, não, me deixa falar. Eu fui criada numa família onde afeto não era demonstrado. Minha mãe me amava, eu sei que amava, mas ela nunca disse, nunca abraçou, nunca elogiou. E eu acabei repetindo isso com você, mesmo sem querer. Respirei fundo. Eu te amava, Rafael. Te amo. Sempre amei. Mas eu não sabia como mostrar isso de outra forma que não fosse te protegendo, te preparando, te ensinando a ser forte. Porque o mundo é duro, e eu achei que precisava te preparar para isso. Eu sei, mãe. Hoje eu entendo. Mas quando eu era criança, eu só queria que você me abraçasse mais, que sorrisse mais, que me dissesse que estava orgulhosa de mim, mesmo quando eu tirava nota 6 e não 10. Eu estava orgulhosa. Sempre estive. De cada nota, de cada desenho torto que você trazia da escola, de cada palavra nova que aprendia. Eu só não sabia como dizer. E hoje, você sabe? Olhei para meu filho, para o homem que ele se tornou, apesar dos meus erros, e deixei que as palavras saíssem finalmente. Eu estou orgulhosa de você, Rafael, do homem que você é, do pai que você se tornou, do esforço que você faz para dar uma vida boa para sua família. E eu te amo tanto que dói, sempre doeu. Talvez por isso eu tenha ficado tão distante, porque amar assim assusta. Ele largou a xícara e levantou. Veio até mim e pela primeira vez em quantos anos eu nem lembrava, me abraçou. Um abraço apertado, daqueles que a gente sente até nos ossos, e eu abracei de volta, sentindo ele tremer, sentindo minhas próprias lágrimas molharem a camiseta dele. Desculpa, mãe, ele sussurrou. Desculpa por tudo. Eu também, meu filho. Eu também. Ficamos ali, abraçados na cozinha. 2 adultos feridos tentando consertar o que tinha quebrado tanto tempo atrás. Quando finalmente nos separamos, os 2 estávamos com os olhos vermelhos, mas os corações mais leves. E a Jéssica? Perguntei. Como ela está? Rafael suspirou, voltando para a cadeira. Confusa, magoada, com raiva, tudo junto. Ele mexeu no café já frio. Mas ela também está pensando. Depois do recital, nós conversamos. De verdade, pela primeira vez em muito tempo. E ela admitiu algumas coisas. Como o quê? Que ela sempre se sentiu insegura perto de você. Que achou que você nunca ia aprovar ela porque ela não era simples, humilde, como você. Ele fez uma pausa. E que o bolo foi a gota d'água de uma insegurança que ela carrega desde sempre. De não ser boa o suficiente como mãe. Ela viu aquele bolo caseiro, feito com amor, com história, e sentiu que ela nunca ia conseguir competir com isso. Então, ela destruiu. Foi a forma torta dela de se proteger. Fechei os olhos, processando. Não justificava o que ela fez, mas explicava. E às vezes, entender é o primeiro passo para perdoar. Ela quer conversar comigo? Perguntei. Quer, mas ela tem medo. Medo que você não aceite. Medo de ouvir verdades que ela não quer ouvir. Rafael me olhou com uma intensidade nova. Você toparia? Conversar com ela? Só vocês duas? Pensei por um longo momento. Parte de mim ainda estava machucada. Ainda sentia a humilhação daquele bolo no lixo, das visitas negadas, dos anos de desprezo sutil. Mas outra parte, a parte que tinha amadurecido nessas últimas semanas, sabia que guardar rancor só ia me manter presa num lugar de dor. Eu topo. O encontro foi marcado para a quarta-feira à tarde, num café pequeno no centro. Terreno neutro, onde nenhuma de nós tinha vantagem de estar em casa. Cheguei primeiro. Escolhi uma mesa perto da janela. Pedi um cappuccino. Fiquei olhando as pessoas passarem na calçada. São Paulo fervilhava lá fora. Todo mundo correndo para algum lugar, carregando suas próprias histórias, suas próprias dores. Jéssica chegou 10 minutos atrasada.
Ela não estava com aquela postura imperial de sempre. O cabelo estava preso num rabo de cavalo simples, sem maquiagem, roupa casual. Parecia menor, mais humana. Ela se sentou na minha frente sem dizer nada. Pedimos os cafés em silêncio. Esperamos chegarem em silêncio. Foi só quando cada uma tinha sua xícara nas mãos que ela finalmente falou. Obrigada por aceitar me encontrar. Rafael disse que você queria conversar. Quero. Eu preciso. Ela mexeu no açúcar nervosa. Eu preciso te pedir desculpas. Pelo bolo. Por tudo. Eu aceito as desculpas. Mas eu preciso entender. Por que, Jéssica? Por que tanto ódio? O que eu te fiz além de existir? Ela ficou em silêncio por um tempo. Quando falou, a voz saiu baixa, quase inaudível. Você não me fez nada. Essa é a verdade. Você nunca me fez nada de ruim. Mas eu projetei em você tudo que eu tenho medo de ser. Como assim? Eu cresci pobre, Edna. Muito pobre. Numa favela em Osasco onde faltava tudo. Comida, dignidade, esperança. Minha mãe trabalhava de diarista. Meu pai era alcoólatra. Eu via ela chegar em casa com as mãos calejadas, com as costas doendo, e jurei que nunca ia ser como ela. Nunca ia ser essa mulher invisível que se mata de trabalhar e não tem nada. Ela limpou uma lágrima que escapou. Então eu estudei. Me matei de estudar. Consegui bolsa, passei na federal, fiz marketing, consegui emprego bom, construí essa vida, essa imagem, essa pessoa que eu sou hoje. E quando conheci o Rafael e conheci você, eu vi minha mãe, senti o peito apertar. Você viu o quê? Vi uma mulher trabalhadora, simples, de origem humilde. E isso me apavorou, porque me lembrou de onde eu vim, do que eu passei a vida inteira tentando esquecer. Ela me olhou nos olhos. E quanto mais o Rafael te amava, mais ele falava de você, mais ele levava o Gabriel para te visitar, mais eu tinha medo que ele percebesse, que ele visse em mim a mesma origem pobre que você representa, que ele descobrisse que por baixo de toda essa fachada de mulher bem-sucedida, eu sou só uma menina da favela tentando fingir que pertence a outro mundo. Jéssica, o Rafael sabe da sua história? Sabe. Mas nunca falamos muito sobre isso. Eu sempre evitei. E ele respeitou. Mas com você ali, sendo quem você é naturalmente, sem vergonha, sem precisar esconder, eu tinha medo que ele comparasse, que ele preferisse sua autenticidade à minha performance. Então você me atacou para se proteger. Exatamente. E foi covarde, foi cruel, foi errado. Ela limpou mais lágrimas, e o pior é que minha mãe morreu há 2 anos. E eu fui no enterro dela e percebi que passei a vida inteira com vergonha de uma mulher que só me amou, que se sacrificou por mim, que nunca me julgou por querer uma vida diferente. E eu a rejeitei. Assim como rejeitei você, por me lembrar dela. Estendi a mão sobre a mesa. Depois de uma hesitação, ela segurou. Jéssica, eu entendo de onde vem sua dor, mas você precisa entender que ter vindo de onde você veio não é vergonha, é vitória. Você lutou, venceu, construiu uma vida. Isso é lindo. E eu nunca te julguei por isso. Mas eu achei que julgava. Achei que você olhava para mim e via uma patricinha metida. Uma mulher fútil. Eu via uma mulher que não me respeitava. Só isso. Se você tivesse sido educada, acolhedora, respeitosa desde o começo, nada disso teria acontecido. Ela assentiu, engolindo um soluço. Eu sei. E eu quero mudar isso. Quero que o Gabriel tenha uma avó presente. Quero que o Rafael tenha a mãe dele de volta. E eu quero aprender a não ter vergonha de quem eu sou. Então vamos recomeçar. Não como sogra e nora. Como 2 mulheres que erraram, que se machucaram, mas que estão dispostas a construir algo novo. Você realmente me perdoa? Depois de tudo? Perdoar não significa esquecer, Jéssica, mas significa escolher não deixar que o passado defina o futuro. E eu escolho isso. Por mim, pelo Rafael e principalmente pelo Gabriel. Ficamos naquele café por 2 horas. Conversamos, choramos, rimos de coisas bobas. Ela me contou da infância dela, das dificuldades, dos sonhos. Eu contei da minha, das semelhanças. Descobrimos que tínhamos mais em comum do que qualquer uma de nós imaginava. Quando saímos de lá, algo tinha mudado. Não éramos amigas. Talvez nunca fôssemos. Mas éramos 2 mulheres que tinham escolhido se enxergar além das feridas. No domingo seguinte, houve um almoço, na casa deles. Mas dessa vez, foi diferente. Quando cheguei, Jéssica me recebeu na porta com um abraço. Tímido, desajeitado,
mas genuíno. Que bom que você veio, Edna. Obrigada por me receber. Gabriel veio correndo, pulou nos meus braços. Vó, eu tava com saudade. Eu também, meu amor. Trouxe uma coisa para você. O que é? Tirei da bolsa um caderno pequeno com capa dura. É o livro de receitas da sua bisavó. Tem o bolo de chocolate que eu fazia para o seu pai, e agora eu vou te ensinar a fazer também. Os olhos dele brilharam. Sério? Eu vou aprender? Vai. E quando você crescer, vai ensinar para os seus filhos. Porque história de família não se joga fora, Gabriel. História de família se passa adiante. Olhei para o Rafael e para a Jéssica. Os dois estavam abraçados, olhando para mim com algo que eu não via há muito tempo. Respeito. O almoço foi gostoso. Conversamos, rimos. O Gabriel contou 1000 histórias da escola. Jéssica me pediu opinião sobre a decoração da casa. E eu dei, sincera, mas gentil. Rafael me contou sobre o trabalho, sobre os planos. Eu contei sobre meu grupo de artesanato, sobre Dona Conceição e as outras senhoras. Depois do almoço, enquanto Jéssica colocava o Gabriel para dormir, eu e o Rafael ficamos na varanda. Mãe, eu tenho uma coisa para te falar. O que foi? Eu contei para Jéssica sobre como me sentia quando criança, sobre achar que nunca era suficiente para você. E sabe o que ela disse? O quê? Que ela sempre teve a mesma sensação comigo. Que nunca era a esposa suficiente, a mãe suficiente, a mulher suficiente. Ele sorriu tristemente. Acho que a gente estava numa corrida para ser perfeito, mas nenhum dos dois sabia que o outro só queria ser amado do jeito que era. E agora? Agora a gente está aprendendo. Devagar, errando ainda, mas aprendendo. Coloquei a mão no ombro dele. É tudo que a gente pode fazer, filho. Aprender, crescer e não desistir um do outro. Jéssica voltou para a varanda, trouxe café fresco, sentou ao lado do marido e os dois me olharam de um jeito diferente, como se finalmente me vissem. Edna, Jéssica começou, e dessa vez não era meu nome dito com desprezo, era meu nome dito com respeito. Eu queria propor uma coisa. O quê? A gente fazer um almoço aqui todo domingo, em família, com você, comigo, com o Rafael, com o Gabriel. Eu sei que não vai consertar tudo da noite pro dia, mas é um começo. Olhei para ela, para meu filho, para a cidade lá embaixo vista daquela varanda luxuosa, e senti algo que não sentia há muito tempo, esperança. Eu aceito. E foi assim que começamos de novo. Não no lugar onde tínhamos parado, porque aquele lugar não existia mais, mas num lugar novo, um lugar construído sobre verdades ditas, feridas expostas, perdões escolhidos. Não foi fácil. Houve recaídas, houve momentos em que a Jéssica voltava a ser controladora, e eu voltava a ser distante. Houve momentos em que o Rafael ficava em cima do muro, tentando agradar todo mundo e não agradando ninguém. Mas houve mais momentos bons que ruins. Houve domingos em que eu ensinei o Gabriel a fazer o bolo da bisavó e a Jéssica ficou na cozinha aprendendo junto. Houve tardes em que eu e ela fomos tomar café e conversamos sobre coisas de mulher. Não como rivais, mas como pessoas que entendiam as dores uma da outra. Houve noites em que o Rafael me ligou só para dizer que me amava, que estava orgulhoso da mãe que tinha, da mulher forte que eu era. E houve o dia em que 6 meses depois do recital, a Jéssica me ligou chorando. Edna, eu tô grávida. Jéssica, que maravilhoso. Eu tô com medo, muito medo. Medo de não ser boa o suficiente, de errar, de estragar tudo. Você vai errar, toda mãe erra. Eu errei, sua mãe errou. Mas o amor compensa os erros, Jéssica. E você ama. Eu sei que ama. Eu queria que você fosse minha madrinha de maternidade. Se você topar, sei que é estranho, mas eu topo. Claro que topo. E quando o bebê nasceu, uma menina linda que eles chamaram de Clara, eu estava lá, na maternidade, segurando minha neta nos braços, olhando para aquele rostinho perfeito e pensando em tudo o que tinha acontecido. Jéssica me olhou da cama, exausta, mas sorrindo. Obrigada, Edna, por não ter desistido da gente. Obrigada por não ter desistido de mim. E ali, naquele quarto de maternidade, com uma nova vida nos meus braços e uma família reconstruída ao meu redor, entendi algo que tinha levado 65 anos para aprender. Famílias não são perfeitas. Pessoas não são perfeitas. Nós machucamos quem amamos. Nós erramos. Nós falhamos. Mas quando escolhemos ficar, quando escolhemos lutar,
Quando escolhemos perdoar e recomeçar, criamos algo mais forte que perfeição. Criamos amor verdadeiro. E isso, no fim das contas, é tudo o que importa.